Vamos mudar de assunto. Caso Henri, as investigações sobre o assassinato do menino Henri. A mãe dele escreve uma carta, muda a versão e diz que era agredida pelo vereador Jairinho. A gente tem as informações chegando ao vivo direto do Rio de Janeiro. O que você conta pra gente, Cristiano Pinho? Bom dia. Oi, Carla, bom dia para você também, bom dia a todos. Essa carta foi revelada ontem pela TV Globo. A nossa equipe está em contato com a defesa da Monique Medeiros, a mãe do Henri, para poder ter acesso a esse documento também, que foi escrito nos últimos dias por ela, dentro da cadeia, mudando agora a sua versão. Já falávamos ao longo da semana passada sobre alguns pontos que a Monique poderia trazer nesse novo depoimento que os advogados estão tentando fazer com que a Monique possa prestar para a Polícia Civil, mudando a versão. Trouxemos aqui informações de que ela diria nesse novo depoimento, se ele fosse acontecer, que era realmente agredida pelo Jairinho, não só o filho dela, o Henri. E agora nessa carta ela traz com mais detalhes essas agressões, diz que o Jairinho teve sempre um perfil violento com ela desde o início do relacionamento e que ela por várias vezes, assim como já disseram testemunhas, tentou sair de casa. Só que agora a Monique afirma que nunca conseguiu fazer isso porque sempre era ameaçada pelo Jairinho, não só ela, mas também os seus familiares. Ela traz também detalhes importantes sobre 2 episódios que foram considerados fundamentais nesse inquérito da Polícia Civil. Um deles é o do dia 12 de fevereiro, quando a Monique troca mensagens de WhatsApp com a babá do Henri, e nessas mensagens a Tainá, que é a funcionária da Monique e do Jairinho, narra que o menino foi trancado no quarto junto com o padrasto e que depois saía de lá sofrendo agressões, mancando, enfim, se queixando muito de dores. A Monique disse que o Jairinho a manipulou nessa situação. Quando ela voltou para casa, o Jairinho contou uma história, disse que o Henri ficou assustado, escorregou na cama e acabou batendo com o joelho no chão. E que ela teria acreditado diante do perfil manipulador do Jairinho nessa versão contada por ele. Ela diz ainda que ao longo do relacionamento era dopada. E aí o outro fato importante diz respeito à noite da morte do Henri, em 8 de março. A Monique disse que foi dopada antes de ir para a cama, que na verdade ela não deitou com o Jairinho para assistir uma série, mas que ele apenas botou a TV em um canal qualquer com um volume bem baixinho. E que durante a madrugada ela foi acordada pelo Jairinho, que a levou até o quarto onde o Henri estava dormindo e mostrou que o menino estava com dificuldade de respirar. E aí, nesse documento, a Monique relata também outros episódios de agressão que vão desde brigas bastante violentas até o Jairinho acordá-la no meio da noite com as mãos no pescoço dela, ameaçando estrangulá-la. Ô Pinho, a polícia já se manifestou depois dessa carta? Porque a gente vinha acompanhando, a polícia insistia em dizer que não faria mais sentido ouvir novamente a Monique, mantendo essa posição, porque a Monique, segundo a polícia, já teve chance, e mais de uma vez, de contar a verdade para a polícia. A polícia mantém essa posição ainda mesmo depois dessa carta? Ainda não houve um pronunciamento do responsável pelo inquérito, o delegado Henrique Damasceno, ou outra autoridade policial que esteja também investigando o caso Henri, Sheila, mas a gente percebe que é uma estratégia da defesa. Desde que os novos advogados assumiram a defesa da Monique, eles vêm soltando aos poucos em diferentes veículos na imprensa algumas informações que poderiam ser levadas pela Monique à Polícia Civil, e agora vem essa carta com mais ou menos 30 páginas justamente para pressionar os investigadores, porque a nova previsão dada pela corporação é de entrega do inquérito amanhã para o Ministério Público. Poderia acontecer na sexta, como a gente comentou, mas houve o atraso na realização da perícia em 2 celulares apreendidos, um da Monique e outro do Jairinho, com aquela tecnologia israelense que a gente comentava que recupera mensagens apagadas. Então os policiais, eles ainda querem baixar todo o conteúdo desses celulares que foi apagado, para aí sim ver se não tem mais algum fato relevante e finalizar o inquérito. A nova previsão é de entrega amanhã para o Ministério Público. Vamos ver se ao longo do dia eles mudam de opinião quanto a ouvir novamente a Monique, o que também atrasaria um pouco mais o inquérito, mas pode levar para os investigadores outras informações importantes. A gente estava conversando aqui fora do ar, porque, aparentemente o Jairinho ele deve ter algum desvio algum transtorno de personalidade, algum tipo de desvio, talvez patológico mesmo, sociopatia, não sei, ele deve passar por algum tipo de avaliação na cadeia.
Mas aparentemente é algo que ele praticava em série, essa manipulação, porque a gente não está falando de uma única pessoa que tentou ou não denunciar ou então acobertar algo que ele fez. A gente tem pelo menos outras 2, né, mulheres que passaram por situações parecidas e que não denunciaram. O que é isso, né? Ele tem essa característica de atrair mulheres que não estão nem aí para os filhos, ou será que é algo que ele praticava em série? Será que é um tipo de manipulação a história enfim, a classificação internacional de doenças, os psicólogos, os psiquiatras, eles conseguem identificar isso e determinar que faz parte desse transtorno a manipulação em série. São pessoas que são muito sedutoras, que conseguem ter o controle ali dos comportamentos das outras pessoas do entorno. Então resta saber do que se trata, né? A gente está tratando com o quê quando a gente fala de Jairinho? É um psicopata, é um sociopata, é uma pessoa que é doente, não é? Enfim, isso é algo que a gente vai acompanhar nessas investigações. Agora, tem uma outra situação de violência contra a criança também, Pinho, que é o caso de Porto Real, em que aquela garotinha, ela estava internada até o fim da semana passada. A gente tem a atualização do estado de saúde dela e com relação às investigações também sobre a mãe e a madrasta dessa garota. Infelizmente, a Kathleen Vitória, de 6 anos, morreu no sábado. Ela estava internada já há 5 dias em Resende, que é uma cidade vizinha de Porto Real, aqui no sul do estado, e não resistiu. Os ferimentos eram muito graves. Ela acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, além de outras complicações, e não resistiu aos ferimentos. A mãe dela e a madrasta continuam presas preventivamente, a Gilmara Oliveira e a Brena Luane Barbosa. As duas, nesse momento, agora há uma mudança de inquérito, porque inicialmente iriam responder por tentativa de homicídio, além de vários outros agravantes, por se tratar de uma criança, de ter características de tortura, algo bem semelhante ao caso do Henri, inclusive, no que diz respeito às agressões e às sessões de tortura que duraram pelo menos 3 dias seguidos. Agora a polícia vai ter que reanalisar o caso, porque com a morte da Kathleen já evolui para um homicídio consumado e também com os mesmos agravantes. A polícia teve o inquérito devolvido por parte da Justiça, já que o Ministério Público fez um pedido para que fosse feita uma perícia complementar na casa onde a Brena, a Gilmara e a Kathleen moravam, e pediu ainda para que seja colhido um novo depoimento com a mãe da madrasta, que vem a ser a avó emprestada, vamos dizer assim, da menina, a Rosângela Nunes, que é hoje uma pessoa que está respondendo por omissão de socorro, porque morava nessa mesma casa, mas como a Band News FM trouxe na semana passada, em uma entrevista com a Rosângela, a mesma diz que era ameaçada de morte e agredida pela própria filha, e que por isso não teria levado aos policiais essa denúncia de que a menina era agredida. Mas o que a gente vê realmente é uma situação ali de instabilidade familiar. Ontem a gente conversou com o pai no enterro da Kathleen. Ele não via já a menina há 2 anos, perdeu o contato depois que a mãe foi se mudar para a casa dessa companheira com quem ela estava antes de ser presa, a Brena. E a Kathleen realmente começou nesse relacionamento novo da mãe a passar ali por maus bocados, a sofrer violência tanto psicológica quanto física, até que na semana passada as agressões acabaram sendo terríveis e a Kathleen, aliás, apesar desses 5 dias internada e todo o esforço médico, acabou não resistindo. Puxa vida. Pinho, rapidamente aqui para a gente passar falando daquela tragédia que é a tragédia diária, infelizmente, do Rio de Janeiro, das balas perdidas, que infelizmente encontram alguém. E encontrou o Caio Guilherme, que estava internado, foi baleado na cabeça, acabou morrendo a criança, né, Pinho? Isso, Caio Guilherme, de 8 anos, foi baleado também na semana passada na Vila Aliança, que é uma favela de Bangu, aqui na Zona Oeste, uma favela controlada pelo tráfico de drogas. E o Caio estava na noite da sexta-feira da semana retrasada, passando por uma atividade na escola onde ele estuda, a mãe dele também trabalha lá, e acabou sendo atingido na cabeça, ficou internado por 8 dias, mas os médicos acabaram constatando aí no fim de semana a morte cerebral. Alguns exames ao longo da semana passada deram ali esperança para a família, porque foi identificada a atividade cerebral, mas ele realmente acabou não resistindo. A família doou todos os órgãos ali que ainda estavam funcionando. Ontem foi feita essa operação, até mexeu muito com a gente a fala da mãe, a Thaís, dizendo que perdemos um para salvar outros.
e agora é um trabalho policial também para retirar a bala que estava alojada na cabeça dele. Era um procedimento de risco que não seria feito com Caio em vida, e agora a polícia, fazendo o recolhimento dessa bala, pode, daqui para frente, com a apreensão de alguma arma, fazer um exame de confronto balístico para tentar identificar de onde partiu esse disparo. Valeu, Pinho. Até já já. A gente, em instantes, volta a conversar sobre outros assuntos do Rio. Até já. Até.